Pessoal, o primeiro processo que eu quero trabalhar com vocês é a questão das aglomerações urbanas. As aglomerações urbanas são essa questão que a gente estava falando, né, de concentração de pessoas, né, de uma forma muito intensa e que vai desencadear alguns problemas na estrutura física e social da cidade, do urbano, tá? Essas aglomerações urbanas também podem ser conhecidas como inchaço urbano, tá? Então, quando a gente está falando de inchaço urbano, a gente está falando dessa aglomeração de pessoas e das consequências que isso pode trazer para o espaço. Eu vou trazer aqui alguns conceitos atrelados a esses processos de aglomerações urbanas. O primeiro deles é o conceito de conurbação. Quando a gente está falando que uma cidade ou uma área urbana é conurbada, a gente está falando que existe um encontro de duas ou mais cidades em uma determinada área, né, onde a gente não consegue evidenciar aonde começa, onde termina determinada cidade, né, onde você não tem um limite muito próprio, né, definido, né, dessa cidade, porque elas têm atividades muito parecidas e muito próximas. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo do antes, né, eu tinha uma cidade A e tinha uma cidade B, e entre essas duas cidades eu tinha uma área não urbanizada. À medida que há um crescimento, há um inchaço urbano, há aglomeração urbana, né, da área A e da área B, elas vão se juntando, né, de uma forma em que elas começam a se sobrepor nas suas atividades. E você não consegue mais delimitar, né, determinadas características próprias da cidade A para a cidade B, né, a não ser por questões de mapeamento escrito. Você diz, olha, a rua, sei lá, Salvador Allende começa aqui e ela termina aqui. Aí beleza, no mapa você consegue ver isso físico, porque está escrito. Mas olhando a cidade, vivenciando, você andando, né, por essa rua, passeando por essa área, você não vai conseguir definir, né, por um elemento natural, uma árvore, um rio, você não vai conseguir definir. Você vai olhar as atividades, as pessoas, os serviços, e você vai ver que é tudo muito junto, muito parecido. Então, isso seria então o surgimento de uma área C, que é a parte lá de baixo, né? Depois desse crescimento urbano, você tem uma área conurbada, que seria essa área onde vão ter características, né, de uma cidade A, de uma cidade B, né, por conta dessa aglomeração, tá? Eu vou dar um exemplo para você aí que conhece bem a Tijuca aqui no Rio de Janeiro, né? Para você que conhece a Tijuca, eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é mais fácil de entender. Você sabe, por exemplo, me dizer onde começa e aonde termina o bairro do Maracanã? Você sabe me dizer aonde exatamente começa e onde termina a parte do bairro Muda, que fica perto do subindo para o alto? Você não tem uma definição muito específica a não ser pelos nomes das ruas, porque são atividades, né, que esses bairros, né, realizam, que são muito parecidos, tá? E aí a gente é comum, né, no nosso vocabulário diário dizer que faz parte da Grande Tijuca, que é toda essa área, né, que envolve o bairro Tijuca, que está central, né, e tem os outros bairros que são vizinhos à Tijuca, mas que estão todos ligados nas atividades do centro da Tijuca, né? E ele vai se espalhando, né, por uma área que seria essa área conurbada, que vai gerando atividades muito parecidas, né? Então é um exemplo aí que a gente consegue visualizar aí o nosso dia a dia, digamos assim. Outro conceito importante quando a gente está falando, né, de aglomeração urbana é a definição, a delimitação da região metropolitana. Região metropolitana, gente, é um conjunto de municípios conurbados, tá? Tá errado ali. São um conjunto de municípios conurbados e que desfrutam de infraestrutura e serviços em comum. Então, ó, agora a gente consegue visualizar melhor o que é essa área conurbada. A área conurbada é, então, essa região onde eu tenho essas cidades que são próximas e que vão ter a influência de uma grande cidade que, no topo da hierarquia, né, seria essa cidade que seria a metrópole, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês o exemplo de São Paulo e o exemplo do Rio de Janeiro, tá? Eu tenho ali na primeira imagem o estado de São Paulo e tenho a região metropolitana de São Paulo aparente ali no nosso mapa do nosso estado.
Aqui no Rio de Janeiro, do lado direito, eu tenho o estado do Rio de Janeiro e tenho de vermelho essa mancha da região metropolitana, onde eu vou ter a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo como as metrópoles, e as cidades ao redor, né, de certa forma, vão ser as regiões que vão pertencer, né, às cidades conurbadas que vão pertencer à região metropolitana. Então, para você definir muito bem o que é essa região metropolitana, né, elas podem estar em áreas contínuas ou não, direto, né, fronteira com a metrópole, mas às vezes não necessariamente, né? Você ainda consegue exercer influência, né, como metrópole em áreas que estão distantes até mesmo da sua fronteira, do seu limite, né, físico, do seu município, tá? Então a gente tem aí vários exemplos, né, que vão trazer essa dinâmica pra gente da região metropolitana. E para além da região metropolitana, nós temos a junção das regiões metropolitanas, né, que vão ser as megalópolis. Antes de eu falar das megalópolis, só reforçando, então metrópole é essa cidade mais importante, tá? Que vai exercer influência, né, para as regiões metropolitanas. Então, um exemplo ali da cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. E falando então dessa junção dessas regiões metropolitanas, né, eu tenho a conurbação das regiões metropolitanas que podem gerar uma megalópole, tá? Então a megalópole é quando eu tenho duas regiões metropolitanas e elas são tão importantes e elas têm, de certa forma, uma ligação, né, que vai fazer com que exista complexos metropolitanos expandidos entre essas duas regiões, tá? Então eu trouxe aqui, né, ali mais à esquerda, a região metropolitana de São Paulo, se interligando por uma linha, né, que seria a rodovia, né, Rio-São Paulo, na Dutra, tá, rodovia Dutra, que vai ligar, né, pela rodovia, né, um sistema rodoviário, a ligação econômica, comercial com a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? E aí no meio desse caminho você tem cidades, né, que vão ser cidades que vão estar surgindo, né, surgindo não, mas que vão estar crescendo aos poucos a sua economia por estarem no meio dessas duas regiões, né, que a gente vai ver aí mais pra frente, que são as cidades médias. Não vão ser grandes cidades, mas vão ser cidades médias porque vão ter uma relação aí de dependência e de apoio nesse suporte entre as megalópolis, tá bom? Olha um exemplo aqui para vocês verem, né, mais funcional, né, um mapa mais funcional, né, dessas duas megalópolis, né, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nesse trecho, nesse caminho, você vai ter diversas atividades, né, que vão ajudar nessa dinâmica, que são portos, que são aí essa questão da rodovia, como a gente falou, né, indústrias de diferentes nichos de mercado possíveis. No caso aqui, né, falando de um processo histórico, a gente sabe que a ocupação do Vale do Paraíba, né, que fica no estado do Rio de Janeiro, fronteira ali com São Paulo, né, foi a região escolhida, né, por Vargas para implementar a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Então você tem ali siderúrgicas, né, na parte de Resende, Volta Redonda, nessa região, um polo siderúrgico formado por conta disso. Você vai ter aeroportos, né, nessas regiões, que vão fazer circulação aérea diariamente, né, para você se deslocar de forma mais rápida, sem ser pelas rodovias. Então você tem voos, né, com grande frequência entre Rio e São Paulo, por essa dinâmica comercial e trabalhista, né, entre as regiões. A indústria automobilística também, na região de Resende, de Volta Redonda, também foi falado, né, para a questão de facilitar o escoamento para as duas principais cidades do país, né. Enfim, você tem então diferentes atividades industriais, comerciais, e que também vai gerar o crescimento social, populacional, né, de determinadas cidades, que vão ser essas cidades médias, né, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais pra frente na hierarquia urbana, tá bom? Beleza? Show de bola. Tá acabando, gente. Respira aí que tá acabando. Pra fechar, né, falando dessas questões de aglomerações urbanas, né, das cidades, existe um conceito também importante, que são as cidades gêmeas.
As cidades gêmeas são as cidades que vão ter características muito parecidas, assim como a gente falou da conurbação, né? Mas o que vai diferenciar a cidade gêmea da conurbação é que as cidades gêmeas vão ter características similares, mas em países diferentes, tá? Então a gente está falando aí de fronteira, tá? O conceito de fronteira. Então você tem uma cidade que, por exemplo, é o caso aqui que eu trouxe, no Brasil, né, que é Ponta Porã, você vai ter uma determinada característica, determinadas questões culturais, linguísticas, né, atividades econômicas, comerciais ali locais de serviços, e do lado colado, né, na fronteira, você tem Pedro Juan Caballero, que é uma cidade no Paraguai que vai ser também fronteira ali, ó, direta com o Brasil. E aí você percebe que ao atravessar essa linha imaginária, que é essa linha vermelha que a gente colocou aí, você tem características muito parecidas dessas cidades, por isso que elas são chamadas de cidades gêmeas. O que a diferencia é essa linha imaginária fronteiriça que, né, os países criam para demarcar e delimitar os seus territórios, tá? Então, na verdade, muito pouco se muda, né? Tudo bem que tem a questão linguística, né, que a gente tem uma língua diferente, né, do Paraguai, eles falam espanhol, nós falamos português, mas se você percebe, né, nessas regiões de cidade gêmeas, a língua, parece que eles têm não é um dialeto o nome certo, né, mas tem uma linguagem muito parecida, em que as coisas vão ser vendidas, às vezes até em moedas, né, entre ambos, né, os países, tem uma troca comercial mais flexível, né, as dinâmicas sociais também, né, de estudar próximos ali naquelas regiões, né, de ter relacionamentos, né, uma brasileira namorando com um paraguaio, enfim, exemplo aqui dado, né, só fictício, mas enfim, é muito comum você ter essas relações, né, que vão estar ali só sendo delimitadas mesmo por essa fronteira imaginária, essa linha imaginária, tá? Então o nome dessa dinâmica de cidade se chama Cidades Gêmeas, tá bom? Pessoal, falei muito, tá? Espero que tenha ajudado aí vocês a compreensão dessas temáticas iniciais da geografia urbana. E a gente fica na próxima aula para dar continuidade a mais processos, a mais problemas sociais no urbano. Mas antes, né, precisamos entender o que seria aí a hierarquia urbana para a gente dar continuidade e entendimento a esses processos que a gente viu aqui por último, tá bom? Pessoal, um grande beijo. O que precisarem aí, estou à disposição para ajudar vocês. Até a próxima!